Sejam muito bem-vindos a esse projeto incrível que eu tô tirando do papel e trazendo para vocês. É um projeto que eu tô fazendo com todo o meu coração, que vai trazer muito conteúdo e muitas informações sobre esse mundo gigantesco que é o turismo. Então, sejam bem-vindos ao Pode Viajar, o seu novo podcast quentinho, recém-saído do forno. O meu nome é Laísa Lopes. Eu tenho 25 anos, sou guia de turismo formada pelo Cadastur, formada pelo Senac, e eu venho trazer para vocês, gente, muito conteúdo sobre o turismo. E ali, onde vocês estão vendo naquela cadeira, vai ser onde eu vou entrevistar os nossos convidados, porque esse programa não será feito só por mim. Eu vou trazer pessoas incríveis que, assim como eu, vivem e respiram o turismo no seu dia a dia. Então aguardem, porque vem muitas novidades por aí. Eu vou trazer pessoas que realmente querem trazer para vocês informações, mas sem ficar aquela coisa maçante, sem ficar aquela coisa chata parecendo uma aula, tá? Eu quero que a gente crie uma conexão, crie uma sinergia, que eu possa trazer para vocês um pouquinho do meu mundo, para que você que esteja aí do outro lado da tela não continue com aquela ideia que a gente era acostumado a pensar antigamente, que o turismo é só viajar. Então, o nome do nosso podcast já é pensado nisso. Pode viajar, mas não viajar só de uma cidade para outra, de um estado para o outro, ou de um país para o outro. Eu quero que você viaje em ideias, que você viaje dentro da sua própria cidade, que você viaje dentro do que a sua imaginação te permita. E também trazer conceitos sobre o turismo que eu acredito que é muito importante para a gente mesmo, como cidadão, como pessoa e como viajante, que eu tenho certeza que vocês também são. Então, é mostrar para vocês que, por exemplo, a gente que vive aqui no Vale do Paraíba tem tanta coisa que a gente pode estar explorando, que a gente pode estar vivendo, e eu sempre ouço a mesma coisa. Ai, Pinda não tem nada para fazer, Taubaté não tem nada para fazer, Caçapava e Roseira a gente nem se fala. Aí todo mundo pega o carro, pega a moto, BlaBlaCar, vai parar lá em São José, São Paulo e Rio. E a gente aqui do Vale do Paraíba, de fato, estamos numa localização muito bem estratégica, né? Muito bem localizados. O que nos permite ir, por exemplo, o sul de Minas, aqui do lado. A gente tem ali São Bento e tudo mais. Ah, eu quero serra, quero montanha. Tem Campos do Jordão, tem Santo Antônio do Pinhal, com muitos festivais, tem temporada de inverno, Dia dos Namorados, Natal, aquela coisa. Ah, eu quero ir pra praia, sou mais da praia, não gosto tanto de montanha. A gente está do ladinho de Ubatuba, São Sebastião, Caraguá, Ilhabela. Quero ir ali mais falar um pouquinho arrastado. Rio de Janeiro, gente, 4 horinhas de carro, muito perto. Além disso, não, quero viver a loucura da cidade paulistana, quero ir para São Paulo, conhecer a vida noturna, a cidade que não dorme. Gente, 2 horinhas a gente tá ali. Para quem mora mais para frente, ali, por exemplo, Taubaté, São José, é ainda mais perto. Então, eu quero que vocês embarquem comigo nessa jornada e que vocês possam entender que a gente não precisa ir para tão longe para a gente poder viajar e tirar aquela ideia que a gente tem na cabeça, que eu fico até triste quando eu ouço alguém falando, juro para vocês, que é aquelas pessoas que trabalham o ano inteiro para poder ganhar 30 dias de férias e desses 30 dias pegar ali o valor das férias e separar, sei lá, 5 dias para poder viver alguma coisa nova. E não que isso é errado, tá? Calma lá. Eu sou guia de turismo, eu tenho a minha agência de turismo também, então eu sei quão é importante a gente viajar sim para lugares que são nossos sonhos, como por exemplo ir para o Nordeste aqui no Brasil, ir para o Mato Grosso do Sul, Jalapão, Fernando de Noronha, ou então ir até para fora do país, conhecer Paris, conhecer Nova York e outros estados, outros países, que é o sonho de muita gente. Mas o que eu quero trazer para vocês, assim, com todas essas informações, é que você não precisa ir para tão longe, não precisa esperar tanto. Você pode sim se programar, pode sim planejar as suas férias, né, com mais antecedência, com mais programação, guardar um pouco mais de dinheiro, o que é muito importante, né? Responsabilidade financeira, alguma coisa que a gente também vai falar por aqui. Mas eu quero que você entenda que enquanto você está se programando para umas férias maior daqui 6, 7, 8 meses, daqui a um ano, você também pode viver o que o turismo da sua cidade, de Pindamonhangaba, de Taubaté, de São José dos Campos e o Vale do Paraíba, no geral, tem para oferecer para a gente. E olha,
eu já adianto para vocês que é muita coisa, tá? Então, principalmente se você mora aqui, ó, no meu país, Pindamonhangaba, ficar falando por aí que Pinda não tem nada para fazer, você pode parar. Para com essa ideia, que depois desse podcast, eu tenho certeza que eu vou mudar um pouquinho a sua cabeça. Então, o intuito maior desse podcast é falar com vocês de uma forma mais leve, de uma forma mais amigável, que vocês entendam o que eu tô falando e que não fique uma coisa chata mesmo. Eu quero que seja uma coisa legal, que você chegue ali, ó, do serviço a partir das 7 horas, sente ali, coloque o celularzinho e ouça eu falar, ouça o convidado que tá aqui falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai trazer conteúdos muito interessantes, mas que você tenha esse pertencimento de não apenas ouvir, mas entender sobre o que a gente está falando e, principalmente, eu quero que seja uma coisa que vocês não desliguem o podcast e esqueça depois de 20 minutos. Eu quero que isso traga um pertencimento para o dia a dia de vocês, que vocês possam guardar, comentar com amigo, comentar com familiar, com o cônjuge, falar, gente, olha, interessante. Então, eu posso dizer para vocês e garantir que todos os convidados que vão se sentar ali naquela cadeira vão trazer muito mais conteúdo, muito mais informações e riqueza para vocês que estão aí do outro lado dessa tela. Porque eu vou ter um compromisso aqui com vocês, aqui, ó, de dedinho, de trazer pessoas que estão de fato comprometidas com o turismo. E o turismo, ele é muito mais do que só viajar, como eu falei para vocês. Não é só um carro, um avião e partir para outro lugar. Turismo envolve coisas como, por exemplo, hospedagem, gastronomia, que eu tenho certeza que você ama, assim como eu. Também sobre bebidas, sobre outras culturas. Então, é importantíssimo que a gente traga a maior quantidade de riqueza de detalhes e de informações para que você saia daqui toda quarta-feira muito melhor do que você começou quando começou a assistir esse programa, tá bom? E, gente, agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre mim, que provavelmente vocês que estão ouvindo isso ainda não me conhecem, mas vão conhecer, pode anotar aí. O meu nome, como eu disse, é Laísa Lopes, eu tenho 25 aninhos, eu sou natural de São Luís do Maranhão, então minha história com o turismo aí, tecnicamente, já começou quando eu vim lá do Maranhão até o interior de São Paulo, Pindamonhangaba, para viver e construir a minha história. Então, aqui eu fui criada, eu sou, assim, completamente apaixonada por essa cidade, por mais que eu também fui da galerinha que já disse um dia assim, ai, Pinda não tem nada pra fazer, vou pra Taubaté, vou pra São José, enfim. Mas eu sou apaixonada por esse lugar. Pinda é uma cidade muito rica em diversos sentidos. E eu comecei a minha história no turismo mesmo antes de eu entender o que de fato era turismo. Quando eu achava que turismo era só botar a mochilinha nas costas, ó, e viajar. Até o momento em que eu era adolescente, eu sempre sonhava, eu quero viajar para tal lugar, viajar para tal lugar, mas aí vem a realidade, né, galera? A gente vem de uma realidade um pouco mais difícil, a gente sabe que a gente não pode estar viajando todo o tempo, ou melhor, era assim que eu pensava. E aí, eu estudava muito, estudava o dia inteiro, né? E aí, quando eu me formei, eu falei, sem querer, quando eu fui fazer minha primeira prova, eu, sem querer, por conta da hotelaria, falei, acho que eu vou fazer hotelaria e turismo. Nem liguei pro turismo, era mais por conta da hotelaria que eu achava chique trabalhar em hotel. Até que eu abandonei isso, falei, não, meu negócio é administração. E eu trabalhei por alguns anos na área administrativa e comercial em algumas indústrias, mas já trabalhei com muitas e muitas coisas que eu nem vou entrar em detalhes agora. Alguns amigos meus até me chamam, inclusive, de Barbie Profissões, para vocês terem uma noção. Eu já trabalhei com tantas coisas, mas o principal foi na parte mesmo da administração, da parte comercial e também como empreendedora. Gente, o empreendedorismo, ele sempre correu aqui, ó. Eu sempre tentei correr dele, porque eu sei da dificuldade, mas ele sempre correu dentro de mim, então meio que não tinha para onde eu fugir. E aí, mais ou menos há 3 anos atrás, 4 anos atrás, por aí, eu comecei a entender esse ramo do turismo. Foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras excursões como cliente e eu fiquei apaixonada. Eu olhava as pessoas viajando, e daí eu sou muito comunicativa, como talvez deva perceber, e eu comecei a conversar com as pessoas e tentar entender, gente, mas é a sua primeira viagem? Pra onde mais você já foi? E quando eu via pessoas assim da minha idade, pessoas um pouco mais velhas e até mais novas do que eu, falando, menina, que nada! Ó, já viajei pra isso, pra aquilo, pra lá, e eu fiquei, eu preciso viajar.
já descobri, é isso que eu quero fazer na minha vida, quero viajar, viajar, viajar. Aí vem aquela pulguinha, aquela crença de não merecimento que a gente que vem de uma realidade mais humilde tem, que é, não, mas não dá pra viajar. Pra viajar eu preciso de muito dinheiro, pra viajar eu preciso de muita programação, eu preciso disso, preciso daquilo, e a gente acaba deixando pra depois. Deixa pra depois, deixa pra depois. Até que eu tive uma oportunidade de uma agência aqui de Pinda que me chamou pra ser monitora. Você tá disponível, você fala bem e tudo mais, topa aí, a gente faz uma parceria e tudo mais. Falei, com certeza, o quê? No 0800 viajar é comigo mesmo. E aí eu fui. Fui como monitora e daí no momento em que eu botei o meu pezinho naquele ônibus, a primeira vez como uma guia, né, como monitora e não como cliente, a minha mente mudou. E assim foi por muitas outras vezes. E as conexões que eu fazia nas viagens, as amizades, as brincadeiras e também o compromisso me pegou de um jeito assim que eu não imaginava. Então eu decidi fazer o curso de guia de turismo para me credenciar, né, no Cadastur e oficializar esse desejo e esse amor aí que eu criei pelo turismo. E é onde eu me encontro hoje. Hoje eu sou formada, me formei pelo Senac, aqui de Pindamonhangaba, e foi assim uma experiência muito rica e muito boa para mim. E eu quero trazer muito, muito, muito do que eu vivi e aprendi também nesse curso, que foi pouco mais aí de 1 ano e meio de muito aprendizado, mas de também muita leveza, de muitas viagens e muitas outras coisas que eu vou trazer para vocês nos próximos episódios. E aí, quando eu estava no curso, alguns amigos meus, inclusive meus professores, sempre falavam, menina, você já é empreendedora, você já trabalha, você fala bem, você grava vídeo, o que você tá esperando para entrar no turismo? E de novo veio aquelas crenças de não merecimento, aquela pulguinha atrás da orelha, mas não vai dar certo, porque eu não tenho dinheiro, porque não. Aí teve um dia que eu falei, quer saber? Eu vou. E eu sou uma pessoa que vocês ainda não sabem, mas quem me conhece sabe que eu tenho assim um QI bem fraco pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o meu ponto fraco. Eu sou apaixonada por aquela cidade maravilhosa. Então eu tava lá sempre, mas por conta própria. Aí os meus amigos sempre viam eu postando e tudo mais, sempre quiseram ir. Eu quero ir também, quando você for me chama. Aí eu falei, quer saber, eu vou juntar útil ao agradável. E foi quando eu consegui fazer a minha primeira excursão. Fiz para o Rio de Janeiro e eu não queria que fosse só mais uma viagem aleatória. Então eu fiz uma viagem com stand-up paddle, para as pessoas assistirem o nascer do sol dentro do mar, em cima da prancha de stand-up. E, gente, eu sou meio suspeita para falar, mas foi uma experiência linda e eu tenho certeza que todo mundo que estava junto com a gente amou. E naquele momento foi talvez a virada de chave que eu precisava na minha vida. Se um dia eu tinha dúvida de que o turismo era para mim, naquele momento essa dúvida foi sanada assim, ó, totalmente. E aí eu simplesmente decidi, é isso que eu quero. E ponto, tô aqui de peito aberto para assumir todas as consequências, para assumir todas as coisas boas e ruins dessa profissão. E é isso, gente. E estou aqui até o momento. Hoje, além de guia de turismo, eu também tenho a minha agência, que é a Coralie Turismo. E eu quero que vocês, né, se possível, sigam aí o meu perfil de turismo. Lá tem muitas dicas também. Os cortes desse podcast também vão estar por lá. Também tem as próximas viagens, tem foto, tem muita coisa nesse perfil e vai ter muito mais a partir de hoje, vocês podem ter certeza. Além dessa agência que eu criei com muito carinho, com muito amor e muita dedicação, eu também sou hoje membro do conselho do Contour aqui de Pindamonhangaba, onde nós nos reunimos uma vez por mês para decidir os próximos passos do turismo aqui da nossa cidade e, consequentemente, entender como está o turismo da região, o que é muito importante, gente. Então, vocês podem ter certeza que eu estou falando tudo isso só para poder contextualizar vocês um pouquinho de quem eu sou, qual é o intuito desse projeto que eu finalmente consegui tirar do papel e tô trazendo para vocês, e eu quero que vocês abracem tanto quanto eu. É um sonho, sempre foi um sonho para mim isso daqui, e eu quero trazer para vocês aí do outro lado da tela esse amor que eu tenho pelo turismo, ensinar vocês como viajar mais vezes, porque assim, gente, a gente paga boleto, a gente compra roupa, no outro dia tá comprando outra coisa, a gente tá gastando dinheiro com um monte de coisa, mas a única coisa que eu tenho certeza que a gente não esquece quando gasta dinheiro é o turismo. E a gente, ó,
depois nem lembra quanto foi, mas a gente lembra das memórias, lembra das amizades que nós fazemos, lembramos também das experiências, da cultura que nós conhecemos, que nós vivemos. Então, eu quero trazer isso para vocês e fazer vocês olharem o mundo com a perspectiva que talvez eu esteja olhando hoje. E eu quero tanto que vocês aprendam comigo, quanto com os convidados que eu vou trazer, quanto a gente também possa aprender com vocês. Além disso, eu quero agradecer a todos pela oportunidade e por todo mundo que está me ouvindo falar até agora e dizer que toda quarta-feira, a partir das 7 horas, nós estamos aqui com o Pode Viajar, Laísa Lopes e Coralie Turismo, com um convidado toda quarta para fazer vocês entenderem como é esse mundo do turismo da melhor forma. Quero agradecer a todos vocês, pedir que sigam as minhas redes sociais. A rede social da minha agência é @coraliturismo com K, tá bom? E o meu perfil pessoal, para quem quiser seguir também, é @lalopes com 2 O, como tá ali na tela, tá bom? Então, eu vou trazendo mais novidades para vocês e por enquanto é só. Um beijo e até a próxima quarta-feira.